Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Chegamos com mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Estamos acelerando aqui no nosso feriado de carnaval. Dá pra ver toda a alegria dos nossos foliões aqui que aceleraram na avenida. Acadêmicos do Salgueiro com o Nelsinho, a camisa verde e branca com o Christian. Eu no Acadêmicos do Tatuapé. E você, como foi esse feriado de carnaval? Quero saber, coloque no comentário, no chat aqui, turma. Seguimos nosso podcast mais veloz da internet brasileira. Tudo jóia, meninos? Tudo maravilha. Como vocês estão? Beleza? Bem. Tudo jóia? Tá de ressaca, Cris? Você foi até o Rio desfilar? Não fui até o Rio. Aliás, eu estou longe. Eu estou na Califórnia no momento. Olha, rapaz, estamos com o híbrido, um avatar do Nelsinho tá aqui participando no programa. A gente até falou no programa da semana passada que a gente tá gravando esse programa do pré-carnaval aqui antes, né? No programa de carnaval estamos gravando antes, então se teve alguma coisa bombástica, nós não vamos comentar no programa de hoje. No da semana que vem, com certeza, todos os principais assuntos serão abordados. Já vamos ter todos os carros da Fórmula 1 na pista. Na pista vai ser no dia 21, mas seremos já todos os lançados, layouts. Então, o quente dessa última semana, se aconteceu alguma coisa bombástica, que de bombástico poderia ter acontecido? Max na Mercedes? Você acha que pode? Ele já antecipa aqui o Breaking News antes de... O Breaking News deve ser o Thiago Alves entrando no lugar do Martin Brundle. Ô, louco, Brasil! Eu fecho, hein? Essa eu fecho. Mas tem que deixar família, esposa, tudo aqui, tem que morar lá. Cara, eu já fiz isso no Rio de Janeiro, um pouquinho mais perto, mas... Tem que ser na Inglaterra, aquele lugar bonito. Não, dá pra que levar. Chove pouco. Não, pô... Fish and chips todo dia. Cara, dependendo da proposta, se chegasse num número... Não precisa falar, nossa, astronômico. Não precisa ser os 100 milhões do Hamilton. Não precisa ser os 100 milhões do Hamilton que vai ganhar, mas... 95 já... Não, pode ser os 100 milhões de pesos argentinos. Pô, aí eu tenho que fazer a conta aqui, não sei. Dá R$1.000 por mês. Não, então eu fico onde eu tô. Porque tem que ver a cotação da casa de câmbio, a oficial ou a da paralela também para poder... O Milei vai tirar isso, não vai ter mais isso. Mas... Pô, eu ia com a primeira dama com o Daytona, a gente ia lá, mas tudo bem. Turma, like no vídeo, se inscreva no canal, porque o programa hoje vai estar polêmico. Aqui. Hoje nós pegamos algumas polêmicas vazias aqui do mundo da velocidade, assuntos tipo conversa de bar aqui, sabe aquela coisa, não é que não se matem em redes sociais, comentários, não é que a gente, entendeu? Cada um tem sua opinião, você tem a sua em casa, a gente tem a nossa, e temos um item bem legal aqui hoje, Christian, que você trouxe fruto daquele nosso bate-papo com o Mosca, que aliás tá quem não viu a temporada, entre aspas, de férias, tem muitas entrevistas legais. Tem entrevista com o Mosca e com o Zé Mário. O Zé Mário. Sobre capacetes e fotos. Tem o programa com o Félix da Costa. Sensacional todo mundo o programa do Félix bastante, da Costa. E gostaram muito da honestidade dele. Pô, sincerão. E, o programa com o Ingo e o Chico foi muito bom também. Muito porque, bom. Eles lembraram de umas coisas que... Especialmente o profissional de kart. Qual mais teve? Teve mais dois. Teve o de pais de pilotos. Dicas para pais de pilotos. Tá. E o Dakar também ali, que teve as histórias do Dakar com o Lucas e com o Varela. Que diga-se de passagem, o Lucas estava indo muito bem. Sim. Até o quê? No penúltimo dia. Penúltimo dia. Então. Ele com certeza ia terminar entre os dois primeiros. Sim, seria. E o Varela também chegou a liderar na classe de UTVs e ficou... Cara, esse passou o perrengue, viu? Por quê? Não, porque eles quebraram numa especial que era a maratona de 2 dias. Não. Os caras ficaram, 2 dias perdidos. Nossa, o Varela sofreu. Não, lembrei. Rodrigão sofreu. Mas esse item aqui, Christian, que o Mosca disponibilizou pra gente aqui, é simplesmente... É o capacete que o Ayrton usou no Mundial de 78. Mundial de kart. Mundial de kart de 78 em Le Mans. Não é o capacete, é uma réplica. Uma réplica. Inclusive, nossa, deixa eu até ver aqui. Ó. Quem não passou lá no CID, por favor, pegue seu carro, ou Uber, ou ônibus, ou táxi. No showroom dele. Lá no showroom dele. Tem um carro do Nelsinho lá, não tem o seu Fórmula 3? Tem tudo lá. Fórmula 3. Fórmula 3 Avenida Washington Luiz, 895. A quantidade de capacetes que ele tem... Não, é surreal. Não, exatamente. É surreal. Ele tem tudo lá. Tudo de todo mundo. Então, se não é o original, é a réplica.
vale a pena vocês fazerem uma visitinha. Mas esse daqui, voltando a esse capacete, foi o capacete que ele participou do Mundial de 78, que ele terminou em 6º. Isso. Lembrando todo mundo que os 2 campeonatos do mundo que ele terminou em 2º, que ele quase ganhou, foi em Estoril, foi em Portugal e foi na Bélgica. Mas esse daqui foi meio que o primeiro capacete que pintaram para ele. Tanto que tem essa... Você fala Ayrton Senna, né? Ninguém lembra dessa parte branca de cima, né? Porque a hora que fala no nome Ayrton Senna é sempre o capacete amarelo inteiro com a listra verde e azul. Sim. E esse daqui era um capacete diferente. Vocês gostam dele ou não? Do quê? Do capacete? Não. Desse desenho assim. Ah, você vê que é um desenho bem simples, assim, até. Bem simples. Mas ele já teve aquela marcação das cores, né? Então, das cores brasileiras. Eu não desgosto. Eu acho até legal. Eu acho legal, eu acho até interessante. Só que o outro ficou tão marcado. Então, o outro ficou tão marcado que a hora que você olha para isso daqui, você não consegue criar aquela sintonia entre Ayrton Senna e o capacete dele era assim. Ou já foi assim, né? Então, realmente bacana aqui. Esse capacete merece teu like aqui, hein? Para o pessoal que não curte. No controle remoto da TV é muito simples dar o like. O pessoal acha que é difícil. Né? Não, eu já vejo os comentários do pessoal. Não consigo dar like pela televisão. É o controle remoto, você sobe um pouquinho ali, tem lá o likezinho, aperta aquele confirma. Só cuidado para não mudar outra coisa. Mas é fácil o like no vídeo e ajuda bastante a gente. Vocês não sabem quanto ajuda bastante a gente aqui no nosso programa, nossos podcasts. Vai, chega de like e vamos gerar polêmica agora. Vai. Bom, já que o assunto é Ayrton Senna, vamos começar com o primeiro. O primeiro já aqui. Senna e Prost no Japão, um ano em 89, o outro em 90. Ah, você pegou os dois? Peguei os dois, óbvio. Não dá pra falar de um e não falar do outro. As batidas eram evitáveis? Não, 89 não, 88, né? Não, 89. Batida primeira do... Você tem razão, desculpa. 88 estava tudo ok 88 ainda. Foi o primeiro título do Ayrton, exatamente. Mas batidas evitáveis, não evitáveis, vingança total em 90, jogo sujo em 89... As duas claramente eram batidas evitáveis, as duas. Sei, quero saber. Às vezes o evitável pra você não é evitável pra você, não é evitável pro cara em casa. Muito evitável. As duas. As duas, é isso. Uma foi consequência da outra, né? Como a de 89 existiu, ela foi gerada. Eu acho que o melhor exemplo é um que a gente viu, acho que uma câmera de cima, né? Mostrando a linha do Prost. Se o Ayrton não tivesse do lado de dentro do carro dele e se ele continuasse fazendo exatamente aquela linha, ele teria entrado para dentro da zebra com praticamente as 4 rodas, né? Então, um cara que do calibre do Prost errar tudo aquilo lá na tangência, eu acho meio estranho, né? Mas, ok. E daí, no ano seguinte, é claro que o Ayrton falou, bom, se fizeram isso comigo, eu vou jogar exatamente na mesma moeda. Então, para mim, foi muito claro, foi isso que ele fez, porque o Ayrton também sabia que se o Prost virasse a primeira curva lá no Japão, o Prost provavelmente teria dado uma luneta nele, porque a Ferrari estava melhor que a McLaren em ritmo de corrida. E se o Prost vencesse aquele grande prêmio, daí... Ele era campeão. Não, ia forçar para... Ia forçar para a última. Não, ia forçar para a última? Ia forçar para a última, isso. Mas mesmo se o Ayrton não terminasse em segundo? Sim, ia forçar para a última. Porque tinha ainda a questão de descarte. Ia forçar para a última, só que o Prost tendo um carro melhor. E aí é mais uma corrida também. É mais uma corrida, tudo bem, tudo pode acontecer, mas o Prost estava com um carro melhor do que o Ayrton naquele final de ano. Você tem uma lembrança dessa... Só Instagram que eu vejo. Tem um episódio... Mas você não lembra? Você tinha o quê? 3, 2... 2 anos? Não, 2 não, mais. Não. Você tinha 10 anos. Não, 10 anos, você tá louco? Não, uns 3 tinha. 3 para 4 tinha. Não vou lembrar do quê? Ah, pô. Não. Qual que é a sua primeira lembrança de existência? Brincar em casa com os cachorros. Cara, sabe qual que é a minha primeira lembrança de vida? Qual? O Grande Prêmio de Mônaco de 87. Mas foi agora. Não, de 87.
Foi a minha primeira lembrança de vida. Porque o que acontecia, minha mãe conta essa história. Eu era meio ruim pra tomar café da manhã de manhã. Eu estudava de manhã. Por isso que não cresceu. Por isso que não cresci. Eu cresci pro lado, que agora eu já afinei. Agora eu sou o narrador mais sarado do Brasil. Mas o que ela fazia? Ela teve que comprar uma fita na locadora, que era As Aventuras de Mickey. E a outra coisa era gravar a corrida pra eu colocar de manhã pra ficar assistindo. Então a gente gravava as corridas de Fórmula 1 e eu acordava e ficava vendo, tomando café pra ir pra escola. Então minha primeira lembrança de vida é o Grande Prêmio de 87. A Lotus amarela, Mônaco. Minha primeira lembrança de vida. E a sua? Era na época que a gente morava, todos os Fittipaldi moravam numa casa lá na Suíça, justamente por causa de Fórmula 1. Emerson ainda correndo. Emerson, não lembro se estava de Lotus ou se estava de McLaren. Meu pai estava no começo do projeto da Copersucar, ele estava naquela transição entre Brabham e daí projeto da Copersucar, e eu não sei porquê, tinha um campo de futebol bem na frente da casa que a gente morava e eu ia brincar, todo dia que eu voltava da escola, eu ia brincar nesse campo, e daí eu lembro de eu jogando futebol, de eu tentando chutar a bola para cima e para baixo nesse campo de futebol. Tá esse. Pode colocar suas primeiras lembranças de vida também aqui, lembranças associadas com corridas ou não, no nosso comentário. Mas você já viu a imagem várias vezes, dos acidentes dos dois. Já. E aí, o que você acha? Tipo, evitáveis? Não, lógico que são evitáveis. Óbvio que é claro que foi vingança, né? Na segunda e... falar o quê? Eu acho que o que foi muito injusto também foi a desclassificação no primeiro ano, quando o Senna passou pela chicane, né? Aí depois, no ano seguinte, aquela novela, eles falam, não pode passar pela chicane, tem que voltar atrás. Até o pai que levanta no brilho. Aí só, então você vai no sentido da contramão dos carros. Ah, não, então tá bom, então pode passar direto. Então, enfim, era a coisa do Balestre na época, que era um rato, né? Então... Mas só coisas que as pessoas veem mesmo, não tem mais detalhes assim. Tá certo que ninguém imaginava, eu acho que ninguém imaginava que isso poderia acontecer nos 2 anos, 89 e 90. Mas trazendo pra hoje, uma situação dessa daí, vocês acham que tipo, teríamos punição? Hoje em dia, nesse mundo atual, semi-Nutella que vive, ia gerar muita coisa. É a mesma coisa, se o Max tivesse batido com Lewis naquela corrida lá... Em Abu Dhabi. Lógico, iam querer desclassificar o Max daquela última corrida, tirar os pontos dele, dar pro Hamilton e... Que nem fizeram com o Schumacher e com o Villeneuve. Eu acho que proporcionalmente gerou-se muito mais bafafá Max e Hamilton do que naquela época Ayrton e Prost. É que não tinha rede social naquela época, a gente não sabe como que também seria... Tudo bem. Você tocou num ponto interessante. E outra coisa, vamos pegar o nosso universo Brasil. No Brasil, tá todo mundo torcendo pro Senna. Então, assim, não tinha um adversário... Imagino que na França tava todo mundo torcendo pro próximo. Sim, mas assim, não tinha torcida dividida, que nem a gente tem... pelo menos aqui no Brasil. Que aqui no Brasil, no lance Hamilton e Max, a gente tem torcidas divididas. Lógico. Tipo, aqui, teoricamente, tá todo mundo torcendo pro mesmo. Você quer dizer o quê? Que o país inteiro era muito mais influenciado pelo fato que estava todo mundo... Então, ser um piloto brasileiro, estava todo mundo torcendo pelo mesmo. Mas... para você ver, né? Como a rede social hoje em dia, ela é forte, né? Porque ela poderia ter dado um spin, uma conotação completamente diferente nessa história. Então, as pessoas, hoje em dia, no caso dele, que só viu pela televisão tudo, ia ter uma percepção daquilo que aconteceu bem diferente do que a verdade. Mas... o que mais me chocou de tudo isso que a gente está falando é quando você abriu esse assunto e falou assim, nossa, nunca ninguém imaginava que no ano seguinte ia acontecer. Ia ser a mesma situação inversa. Não sei se foi coincidência ou não, mas é forte se você parar para pensar que os mesmos pilotos iam estar brigando pelo mesmo título, tudo bem, em equipes diferentes, só que na situação ao contrário. E na mesma pista. E na mesma pista.
No lugar não, na curva seguinte. Na curva seguinte. Na curva seguinte, só que não era na situação contrária, porque os dois, o Prost se encontrava-se na frente. Ah, não. Não, não, então. É, porque o Senna bate na traseira exatamente, do Prost. Exatamente, o Senna bate na traseira do Prost. Só situações inversas de campeonato, que o Ayrton era líder em 90 e o Prost era em 89. Exatamente. Rapaz, bom, a panca do Senna foi realmente muito forte, porque foi um dos maiores pontos da... Mas olha que coisa doida. A gente fala desse negócio de fazer a curva... Não, mas na primeira curva lá, fora aquela 180 lá voltando pro box, aquela rápida voltando pro box, eu acho que é a curva mais rápida de todo aquele primeiro setor é muito rápido, né? Não, a primeira... Tudo bem, mas eles bateram na primeira curva. É que eles bateram na largada. Chegar naquele primeiro setor. Daí vai falar que não tinha acelerado. Não, tinha, mas não era... Tava pra cima de 200 fácil. Tava. Tanto que a gente não tem uma imagem clara, porque tipo, levanta aquela brita tudo. Mas tipo, a panca que os caras dão na barreira de pneu lá só bateu pancadão. Porque o Prost teve que frear. Óbvio, a hora que o Prost teve que frear, o Ayrton não freou. Porque se o Prost não tivesse que frear, o Ayrton não ia conseguir descontar aquela diferença de carro para bater no Prost. Ele descontou a diferença de carro porque ele não freou. Ou freou menos, ou freou muito mais tarde que o Prost, só por causa disso. Porque se a primeira curva fosse um curvão que os dois entrassem cravados, provavelmente não ia ter batida, com certeza não ia ter batida, e se o Prost fizesse a primeira volta na frente do Ayrton, eu acho que ele teria aberto do Ayrton o suficiente para o Ayrton não conseguir bater nele. Prova que seguiu, e aí o Nelson venceu com o Moreno em segundo, em 90, em 89 a vitória foi do Nannini naquela prova lá. Nannini que... Olha que eu não tinha parado para pensar, olha que coisa doida você falou. Da situação no ano seguinte, não sei o quê. O Nannini venceu em 89. Tem um acidente. Um ano depois ele tem um acidente de helicóptero, que acabou tendo um problema na mão Antes da mesma prova. E aí entra chamaram o Moreno de última hora. O Moreno, ele conta essa história. Ele tava fazendo alguma coisa na equipe, tipo um teste de banco, uma coisa assim. Tipo, os caras ligaram, você pode vir, você tem altura parecida, não sei se com o teu pai ou com... Nannini, o Moreno tem 1,5 m de altura. Então, mas acho que alguma coisa que os caras falaram, você pode vir aqui fazer um negócio de um banco? Aí ele foi lá, tipo... Cadeirinha de bebê. Não sei. Aí deu a notícia, os caras falaram, você tá aqui, é o primeiro cara, você vai correr. Peraí. Mas você tá querendo dizer que ele foi até a Benetton fazer o banco não. Ele foi fazer pra ele guiar? Ele foi fazer alguma coisa... Precisavam de um piloto, tipo, sabe, para sentar no carro, ver alguma coisa, fazer uma coisa técnica. Mas ele não estava testando, eu acho que às vezes para Benetton, ele já... Podia estar testando. Que eu me lembre, eu não quero falar besteira, mas eu acho que ele já tinha alguma ligação mínima com a Benetton ou, de repente, com algum projetista. Não, meu pai estava ajudando ele, né? Ele é de Brasília, meu pai sempre tentou ajudar ele pra chegar na Fórmula 1. Não, mas teve alguma coisa que eu vi num podcast que, tipo, ele tava... Por algum motivo, ele foi na sede da Benetton naquele dia. Naquele dia. E aí tocou o telefone, os caras, aconteceu um problema com o Nannini, ele não vai poder correr. E aí o cara falou assim, você veio aqui e ajudou a gente, sabe, imagina, uma bobagem. Sei lá, tem que ter alguém dentro de um carro pra... Por algum motivo, o cara foi e chamaram ele. E aí ele chega na segunda colocação na prova. Essa é uma boa ideia. Eu vou armar uma tenda na frente da Mercedes, daí eu vou ficar morando na frente da Mercedes, daí o dia que acontecer alguma coisa com alguém, eu já tô lá morando. O Rubinho fez isso. Como assim? Acho que foi com a Williams. O Rubinho teve um ano... Pergunta pra ele. O Rubinho teve algum ano que não tinha contrato, meio que ele pegou um motorhome e ficou na frente da equipe. Como assim? Pegou um motorhome e ficou na frente da equipe? Tem uma... Eu não lembro agora se foi com a... Foi algum ano de Williams, que ele renovou por um ano a mais com a Williams. E ele ficou na porta da fábrica lá, esperando, não sei o que, e renovou. Até eles renovarem. Até renovarem. Até eles assinarem. Então ele ficou meio que deu uma dessa já. Mas olha só voltando aqui ao outro assunto da escapada. Uma situação semelhante foi o Villeneuve com o Schumacher. Que o Villeneuve dá o mergulhão, o Schumacher vai e bate nele. Em Jerez, tá falando? Em Jerez. Eu acho que se o Schumacher freasse um pouco antes, o Villeneuve passava reto naquela curva. Ou não? Eu não acho. Eu acho que o Schumacher realmente é mais ou menos o mesmo caso do Ayrton com o Prost. Tá.
bem diferente de 89. 89 foi muito claro o quanto que o Ayrton dava mais que o Prost. E o Prost, às vezes, se beneficiou de corridas que ele foi muito inteligente e ele estava marcando seus pontinhos, por isso que ele chegou no final do ano disputando o título com o Ayrton. Mas em 90, o Ayrton sabia que se a Ferrari virasse aquela primeira curva na frente, tudo bem, ia ser duro. Daí ia passar para a última corrida do ano. Mas quando você está disputando um título mundial, você não quer ficar empurrando com a barriga. Eu não consegui nessa, eu tento na outra. Eu não consegui na outra, eu tento na outra. Porque, de repente, na outra, a situação favorável, ela não vai aparecer para você. Então... E o Senna quebrou na Austrália. Na corrida de 90. Então. Ele quebrou, ele acabou batendo. E aí foi uma outra vitória também do Nelson. Foi a penúltima do Nelson na Fórmula 1, na Austrália. A última foi em Montreal. Foi. Que o Mansell tava dando tchauzinho. E daí... E o carro apagou. Ele ganhou com a Benetton Tubarão amarela lá. Essa daí você já tinha nascido, né? Você tinha quantos anos aí? 4, 5. 4, 5. Você lembra dessa? Não lembro. Nenhuma. Não assistia. Você começou a assistir Fórmula 1 quando? Eu acho que em 94, por aí. 94, 95. Uns 8 a 10 anos, mais ou menos, eu comecei a assistir. Inclusive, saber de vocês, quero saber a opinião de vocês sobre esses temas, sobre Senna e Prost aqui, curioso, para saber a opinião de vocês aqui. Seguindo no nosso programa de polêmicas vazias, vamos para um aqui interessante. Esse tá legal também aqui, ó. Pegar 2 grandes provas. Para vocês, qual é a maior? 500 milhas de Indianápolis ou 24 horas de Le Mans? Para mim tá fácil. Fácil? Tá. Se eu fosse piloto, ter um ou outro no currículo, eu escolheria 500 milhas de Indianápolis. 500 milhas de Indianápolis? Pensei que você ia falar Le Mans. Le Mans você divide o carro, tem muito mais categorias. Eu acho que o brilho... Eu já subi no pódio 2 vezes lá. Mas assim, sobem... Vai, se a gente botar 4 categorias, 4 vezes... São mais de 30 pilotos que sobem no pódio lá. Indianápolis é um cara só. É só o vencedor. Então... Você que foi segundo em Indianápolis, você teve tipo troféu de segundo lugar? Não, tem só um cheque. Não, tem um cheque. Inclusive na segunda noite, né? Na segunda, eles oficialmente, lá no banquete entregam esse cheque pra você. Daí, a mulher, como que ela chamava? Eu tô tentando lembrar. Gloria. Era meio que a manager lá da... Ela que cuidava de todo o credenciamento. E ela foi 12 comigo. Ela foi muito gente boa durante o mês inteiro. Não sei por quê, porque eu conhecia ela lá. E... Ela era mais velha? Ela era mais velha. Então a gente sabe por quê. Nossa, o galã. E daí Só os caras cansados da época lá, os Bob Rahal da vida, né? E o bonito, chegou o brasileiro da Capricho. Colhido Capricho. As tia vinham tudo pra cima, ó, minha chance. Não, eu já tenho, né? Mas vou tentar aqui alguma coisa. Ensinar o menino. Se a Glória fosse a diretora de prova, o Villeneuve era desclassificado lá. Não, é brincadeira, vai. A hora que a gente puder retomar as coisas sérias aqui do programa, você me avisa. Pode ir? Foi dada a largada de novo, então tá bom. Vai, Capricho. Restart. Daí, a Glória, inclusive, me ajudou muito, né? Ajudou o quê? Não, ajudou com credencial a mais, com credencial de carro, com isso, com aquilo, porque já naquela época já era meio chato para conseguir, enfim, tinha convidado tudo, não sei o quê. Bom, entendi. Resumindo, na segunda-feira eu subi lá no palco, né? Daí a primeira coisa que fizeram, te entregam um cheque, eu peguei, abri o envelope assim, eu olhei, eu falei, uau. Mas era o cheque tipo de verdade mesmo? Não, ou aquele checão... Aqueles ilustrativo, né? É isso. Tá. Era ilustrativo. Tá. Eu não lembro se era ilustrativo. Não, acho que era o cheque de verdade mesmo. Não, acho que era um cheque de verdade. Daí eu, wow, I never saw so much money in my whole entire life.
Traduzindo, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Inteira. Eu comecei a minha palestra assim. Daí todo mundo... É que você faz um discurso, né? Isso. Daí todo mundo... Quá. Daí eu falei. E no final da palestra eu ainda falei... E a propósito, eu também queria agradecer a Glória por ter me ajudado o mês inteiro. Aí ela desmanhou. Aí ela já é agora que ele vai me chamar. Mas troféu não tem. Troféu não tem. Então é errado falar que tem pódio em Indianápolis. Não, tem um anel. Tem um... tem um anel do primeiro, e daí pelo menos teve um anel do segundo, além do anel que todo mundo ganha, todo mundo que classifica na corrida, que entra na corrida também ganha outro anel. Mas o mais legal de todos é o anel de primeiro. E a carinha no borgão lá. Exatamente. Indianápolis, sem dúvida nenhuma. Mais que Le Mans, total. Mais que Le Mans. Le Mans é uma corrida icônica, é difícil, você vai andar em situações completamente adversas durante a prova inteira. É muito difícil você ir para Le Mans e ter uma corrida que tá seco a corrida inteira, do começo até o fim. Então você vai andar... Não, mas independente disso, a gente tá falando tipo de currículo, de glamour, de tipo, de adrenalina. É Indianápolis. Não tem comparação. Não. Eu acho que eu sou fãzaço de Indianápolis, estou com vocês também, estou com Indianápolis, mas acho que Le Mans tem uma coisa, que Le Mans, pra mim, a gente tem a tríplice coroa, né? Que é Mônaco, Indianápolis e Le Mans. Le Mans, pra mim, é a mais democrática. Porque, por exemplo, nós três podemos montar um carro e correr em Le Mans. Pode. Não. E, tipo, não, podemos. Pode. Não, a gente não consegue entrar... Por exemplo, a gente tem que se associar... Já participar do campeonato da WEC. Mas a gente pode. Só que daí você tem que ir bem lá no campeonato da WEC. Todos da WEC podem participar do Le Mans. Todos da WEC podem tem participar. razão. Então, a gente pode participar do Le Mans. Isso, tá bom. E a gente pode, vou botar, tipo, a figura pessoa física aqui, Thiago, que, claro, pode ser você em casa, pode ser qualquer um. Ou seja, entre aspas, qualquer um pode correr em Le Mans. Mas, tipo, Mônaco e Indy não é qualquer um. Tipo, não dá pra você... Mônaco não. Indy... Da mesma forma que você vai gastar aberto. Dinheiro pra... É mais aberto, mas... É mais aberto do que Mônaco. Mônaco não. Mônaco você tem que estar participando... É impossível. Já não foi, mas então, é impossível. Já não foi. Eu já fui pra Mônaco em 92. 92, que às 7 horas da manhã tava tendo pré-classificação. Foi quando o Moreno classificou o André Moda. Exatamente. Que eu tava acordando, né? Que eu já não consegui dormir direito a noite inteira. Daí, a hora que eu peguei no sono era 3 horas, 4 horas da manhã. Daí, às 7 da manhã, eu tô sendo acordado com o barulho dos carros andando. E eu falei, nossa, ainda bem que eu não tô nessa desgraça aí, né? E então, naquela época, era mais viável. Eu concordo com você. Mas é isso que eu acho. Eu acho que Le Mans é mais democrática nesse sentido. Você, pessoa, entre aspas, comum, pode fazer parte de um grande show. Indianápolis, você tem que conseguir a classificação. Então, assim, vamos dizer, teoricamente, dirigir um Porsche em Le Mans é mais fácil do que dirigir um carro em Indianápolis. Um Fórmula. Pelo ponto de vista da classificação, sem dúvida nenhuma. Porque até mesmo o Le Mans, você pega... Às vezes tem trincas que um dos pilotos, que é a gente chama de gentleman driver, ele toma, 3, 5 segundos por volta. Então, em Indianápolis não vai acontecer isso. E você precisa classificar o carro para estar dentro da corrida, né? Não precisa. E tem categorias em Le Mans também que é obrigatório. Não, você não precisa. Desculpa. Pode alguém classificar o carro para você? Não, em Le Mans. Não, é em Indianápolis. Pode alguém classificar o carro para você e daí, depois que a pessoa classificou, como já aconteceu lá com Junqueira, entendi. Então, ele classificou o carro e depois eu acho que enfiaram o tag lá no carro dele. Então, o outro piloto classifica o carro e daí você troca de piloto em cima da hora. E em Le Mans tem categoria que é... Uma das categorias lá é obrigatório você ter um gentleman driver, né? Então, é uma corrida... que tem um pouco mais de amadores e tudo. Indianápolis, não. É só uma categoria e só um vencedor. Só um vencedor. Tá aí. Quero saber a opinião de vocês também. Quero saber entre Indianápolis e Le Mans, que são duas provas realmente muito, muito, muito
muito icônicas. Não sabia que tinha anel pro segundo colocado. Bom, naquela época tinha, eu pelo menos ganhei. Interessante essa. Não... E o cheque caiu no dia certo. Na hora que você foi compensar lá. Só que o cheque é bem menor do que aquilo que todo mundo imagina. Uma pergunta. Paga imposto, divide com a equipe. Aí quem que fez o depósito? Foi a equipe ou foi você? E depois a equipe te repassou? Não, acho que fui eu que fiz o depósito. Não. Foi ao contrário. Eu entreguei isso. Eu entreguei o cheque pro Derek. Inclusive, encontrei ele agora lá em Daytona. Tava o Derek Walker, que era o dono da minha equipe que eu corri em Indianápolis, foi mecânico número 1 do meu pai quando meu pai andou na Brabham. Caramba. O mesmo Derek Walker. Tá. E daí, a hora que eu desci do palco, eu peguei e entreguei o cheque para ele. E daí ele depositou e depois ele repassou para mim. Quer ver? Eu esqueci de te E mandar. por que ele parou de ter equipe? Ele tá ficando velho. Um dos motivos, ele tá velho. Mas naquela época, não. Não, mas ele teve durante muitos anos. Teve? Ele teve, inclusive, a grande história dele lá na Indy foi com a Porsche, que acabou não dando certo aquele projeto, aquele carro lá da Quaker, aquele Quaker State Porsche lá, era dele o carro. E depois a associação que ele teve com o Robbie, né? Ele terminou... Robbie Gordon, durante muitos anos. Aquele carro da Valvoline que você via era dele. Então, é isso. Esse deixa foi no meu primeiro teste. Vou mandar a foto pra Cal depois. Foi o Kleber Bernucci que me mandou essa foto. Eu esqueci de te mandar. Você testando com o... Carro do Robbie Gordon? Cara, pô... Não tem carro feio da Valvoline também. E o Derek chegou 2 vezes em segundo em Indianápolis e bateu na trave 2 vezes e não conseguiu ganhar. Uma vez com o Scott Goodyear e daí outra vez comigo. Goodyear foi com o Al Unser, né? Aquela chegada... Foi com o Al Unser, aquela chegada de meio carro. Aquela foi outra grande chegada aqui. Seguindo com o nosso... Pelas pistas polêmicas, aproveitar e fazer o nosso momento pit stop aqui de hoje também sobre assuntos interessantes. Momento pit stop de hoje, aproveitando esse clima carnavalesco que ainda estamos passando aqui no Brasil, quero saber de vocês os carros alegóricos. Não, tô brincando. Quero saber o carro mais bonito e o carro mais feio esteticamente que vocês pilotaram. Não de que o pessoal fala, né, que carro bonito é aquele que ganha a prova, mas qual que foi o mais bonito e o mais feio que vocês... Já que eu falei anteriormente que, por exemplo, Valvoline, cara, não tem carro feio da Valvoline. Não tem. Deixa eu pensar aqui. Se tiver em casa algum que feio da Valvoline, você me avisa, porque eu não vi nenhum. Lembra aquele Mark Martin da NASCAR? Meu primeiro carro da Fórmula 2, 2005, o cara que criou aquele carro não tava com muita vontade, não. Ah, é? O designer tava o designer tava ou de ressaca, ou ele tava de saco cheio, ou a mulher dele tava enchendo o saco. Qual que era? Que ano que foi? 2005, GP2. Vamos ver aqui se eu acho alguma coisa. Bem assim, mais ou menos. Esse era o pior. É, um dos piores, assim. E qual era o mais legal? Mais legal? O carro mais legal? Não sei. Era esse aqui? Ou... esse aí. Nada demais o carro. O carro não tinha nem linha entre as cores. Não sei. E... Vai, Cris, vai pensando aí. Deixa eu ver aqui. Era simpático até. Mas... Eu tinha um patrocínio vai colocar a imagem pro pessoal. Eu tinha um patrocínio da Oi na Fórmula 3 também. O carro que eu ganhei o campeonato 2004 era lilás. Era tipo um roxo meio... pink, lilás, Mas a Oi não tava com você de Fórmula 3 também? Fórmula 3 e GP2. Não, eu lembro deles de Fórmula 3. Eu lembro dos seus pódios lá de Fórmula 3. O carro era roxo, meio lilás, umas cores meio diferentes. Mas o carro era o quê da Fórmula 3? Esse aí que não tava muito bacana. No ano seguinte da GP2 ficou mais bonito. 2006 aqui, deixa eu ver. Vou pensar aqui. Qual que é o seu, Cris? Enquanto ele pensa? Outro carro feio meu foi o meu primeiro ano da Fórmula E também. Carro vermelho. Chegou na pista, o carro mal adesivado. Parecia que tinha sido uma criança que colocou cheio de bolha, cheio de coisa. Eu falei, meu Deus. O de 2006 você achou melhor que o de 2005? Sim. Pô, achei o de 2006 pior.
Deixa eu Esse ver. aqui é uma bagunça de cor aqui, ó. Ah, não, eu preferi. É porque esse a gente ganhou várias corridas, então tá vendo? O cara foi no afetivo. Aí, eu tô falando no estético. Esse aqui é uma bagunça de cor, olha só. Tem 1, 2, 3, 4, 5 cores o carro. Parece um capacete do Villeneuve. Um pouquinho mais reto. Mas enfim, é a opinião dele, não é? Tá vendo? O cara ganha a corrida e o cara se apega ao carro, tá vendo? Mas naquele ano de Fórmula E você mudou a pintura várias vezes. Não, no meio do ano. Virou um carro. Aí a Next TV comprou aquela marca chinesa que hoje em dia chama NIO, né? Eles compraram a equipe e mudou pra cinza. Foi a primeira corrida que a gente fez em Long Beach que a gente ganhou. Também não era nada bonito, assim. O capacete era verde no final, não era? Na final. Era um negócio, uma ação que a gente fez com a Visa, com o Usain Bolt lá, e era metade Jamaica, metade Brasil. De repente, ter usado aquelas cores, porque eu ganhei um campeonato mundial usando metade do capacete Jamaica, mas a Visa tinha pedido, então, enfim. O patrocinador manda, né? Aquele carro da NASCAR também eu não achava bonito, de jeito nenhum. Aquele rosa ali. Pega lá, Cris. O desse macacão era legal. Eu acho legal isso aqui. Você acha? Eu acho. Eu acho legal. Aqui, ó, mostrar. Peraí. Era um preto com rosa, com uns desenhos meio estranhos. Não sei. E o bonito? Bonito? Esse carro não é bonito. Não, calma. Fala no microfone que o pessoal não ouve. Esse daqui é que ele tem a história. Eu corri nesse carro. Mostra pro. Você nem lembra disso, né? Acho que eu lembro. Eu corri lidando com nesse esse carro velho chato na lá pista. no ano seguinte. Foi que vocês fizeram Le Mans aqui, isso? Isso. Foi. Só que a gente não correu junto em Le Mans. Mas esse carro aqui, eu acho que o contexto dele inteiro é legal. Não, o desenho do carro é muito carro bacana. Com essa cor escura. Eu gostava. Mas não dele. tem desenho nenhum, é todo cinza o carro. Não, então, mas eu acho que combina com carro de corrida, não sei. Eu achava legal. A hora que você ligava esse motor era maravilhoso. Mas estamos falando de desenho, não de motor. Tudo que nem bem. o outro, que o carro feio é bonito porque Tá tem uma bom. corrida. Mas eu achava legal. Esse aqui. Mas esse é o seu destaque? Tipo, o carro Não, mais bonito? isso daí é ele. É dele, hein? Eu tô, Não, mas tô o lembrando. bonito, então, qual que é o seu? A asa deu uma... É aerodinâmica, pra fazer downforce na reta. Mudou um Na pouco curva. essa asa, aconteceu alguma coisa aí. Você com certeza não vai correr em Le Mans com essa asa aqui. Ela tá ao contrário, né? Ela tá ao contrário, eu acho. Ela foi caída, alguém colou ao contrário. É. Um espertalhão foi mexer aí, né? Certeza que foi algum espertalhão que foi mexer aí. Tá vendo, seu Tem um Christian? pedaço aqui na frente. Ó, tem um Aqui pedaço tem, ó. solto aqui na frente. Ih, já vi que alguém deu um rolê com esse carro e... Bom, mais bonito... eu gosto. Meu carro da estoque do ano passado achei bonito. O vermelho e preto. Não sei o que mais. Você não presta muita atenção nessas coisas de carro ser bonito ou não. Aquele seu da Texaco também era bonito. Era. Mas porque tem a vantagem, eu não sei porquê, eu sempre associei Texaco com um carro de corrida também. Então qualquer carro da Texaco que é patrocinado pela Texaco, eu acho legal. E não muda muito, né? Tipo, é sempre Não, preto não com os muda. destaques Isso, vermelhos. isso. É que nem o Valvoline também. Aquela... Mas, E os Vai, seus? Cris, e você? Um que todo mundo sempre comenta, eu particularmente não achava nada, era legal, mas não era nada especial, era o carro de Fórmula 3000. Como bonito ou como feio? Como bonito. Era bonito. Era bonito. Era bonito. É que eu achava que tinha muita cor flúor lá no meio e não sei. Não, era bonito. Aquele era legal. Era diferente. Era diferente, exato. Era diferente, porque não tinha. Era um carro que não tinha nenhum parecido com aquele. Então, aquele da Fórmula 3000, como bonito. E com certeza, eu acho que tudo que a Minardi 92... Nunca tinha visto esse carro. Então... médio. Tudo que a Minardi, legalzão, tudo que a Minardi 92 era linda, eu achava lindo. Com aquele, A preta. Não era preta, era azul marinho bem escuro. Não era preta. Eu e o Burch achamos que é preto. Não é preta. Que cor que é aquilo ali atrás de nós, assim? Azul marinho. Azul marinho? Então, olha aí. Tô falando. Era A azul Cal também marinho. acho que é azul marinho. Então, era azul marinho bem escuro, tá?
A Minardi de 93 conseguiu ser muito feia. Era um carro branco, que o Giancarlo foi lá, meteu um monte de adesivo do lado do carro, e daí, eu acho que era a Mara o nome dele, a Mara, a esposa dele, ainda chegou num dia antes lá do lançamento, e ele chegou para ele e falou, Giancarlo, tá faltando 2 faixinhas aqui. Foi lá e meteu 2 faixinhas do lado do carro, 2 faixinhas desse tamanho que não tinha absolutamente nada a ver, nada a ver. Aquele lá... Desculpa, ele me trouxe algumas felicidades. Teve alguns lugares que o carro funcionava pra caramba, devo admitir isso daí. Só que, pra mim, era muito feio aquele carro. Então você fica com o mais bonito, o Fórmula 3000. O 3000. E o mais feio, a Minardi 93. A Minardi 93. Então aí os carros. O Nelsinho ficou com um monte de carro que você achou feio. E bonito, mais ou menos um ali que ele achou o estoque... Não, aquela truck dessa aqui do Macacão era legal. O carro da Rebellion de LMP2 era bonito também. Também. É. Eu lembro. É isso, turma. Quero saber de vocês também. Carros bonitos, carros feios. Acho que um carro bonito. Um carro que eu acho muito bonito da Fórmula 1, aquela Jordan 91, aquela verde da 7-Up. Aquela, pra mim, é uma das mais bonitas da história da Fórmula 1. Também acho. Eu acho lindo aquele carro. Lindo, lindo, lindo. Lindão. Aquele 7-Up lá é muito bonito ali. Agora, feio. Puta, tinha aqueles carros... Os carros da Force India já tiveram muito carro feio ali, né? Aquele rosa da BWT, sei lá. Não, esse não achava tão feio, não. Mas teve uns no passado. Você tá falando daquele laranja com branco lá da Force India. Também aquele. O primeiro. Não, então, quando tava escrito o quê? Kingfisher do lado. Que era o nome da companhia aérea lá. Mas tiveram uns carros que acho eram que era feios. laranja, branco e verde, eu acho se eu que não me engano. Tinha uns da Force India que eram bem feios também. Enfim, carro feio que não falta. É isso, turma. Nosso momento Pit Stop. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. De volta do nosso momento Pit Stop, seguindo nosso programa de polêmicas aqui do mundo da velocidade. Para não ser polêmico, deixa like no vídeo, se inscreva no canal, compartilha com o pessoal. Eu sei que é repetitivo isso, mas ajuda bastante aqui ao Pelas Pistas. Seguir aqui... Pegar 2 caras que ganharam alguma coisa no mundo da velocidade. Quero saber de vocês, os favoritos de vocês. Hamilton ou Schumacher? Os 2 heptacampeões mundiais. Os caras que mais ganharam corrida. Christian já coça a cabeça. Nelsinho tá no chat GPT, procurando. Aliás, a Cal, usa o chat GPT, cara, é impressionante, cara. Pra Fórmula 1, o chat GPT não funciona. Bom. Sabe como a gente vai resolver? Não funciona. Ô, Cal. Não funciona. E aí, Hamilton ou Schumacher? Vê o que o chat GPT fala Fangio, porque a Cal prefere o Schumacher. Queremos saber de vocês. Tá bom, a gente começou com ela, vamos agora com você. E aí? Rápido, se tiver que responder um ou outro. Cara, vou te falar, a cada semana eu penso um nome diferente, mas nessa semana... É verdade, porque você vê umas coisas de um, vê do outro. Essa semana eu vou ficar com o Hamilton. Achei que o cara, negócio de ir pra Ferrari... Ele mandou muito. Mandou bem. Mandou bem. Algo que o outro também fez. Mas ele mandou bem porque ele vai encerrar um ciclo perfeito da história dele na Fórmula 1. Tava tranquilo ali na Mercedes já. Até eles vai falar a mesma coisa do Schumacher, que andou de Benetton. Mas é diferente, o Schumacher era um começo de carreira. O Schumacher tava no quarto ano de Fórmula 1. O outro já tá no... Aliás, o Hamilton ele vai quebrar um recorde, vão ser 12 temporadas seguidas na mesma equipe. É o recorde da Fórmula 1. Nunca teve. Vai bater o Schumacher. O Schumacher ficou 11 na Ferrari e ele vai completar 12 temporadas seguidas na... Essa daí é difícil. É pau a pau. Só tem gente xingando a gente no chat. Eu tô até vendo já os nomes lá. Fazer um bolão de quem vai falar cada coisa do pessoal que tá no chat da primeira exibição ali, viu? Eu acho 2 talentos. Quando começa. Não, assim, calma. Tá bom, Thiago, vou falar o quê? De 2 pessoas que ganharam, foram campeão do mundo 7 vezes. Pô, os caras sabem muito mais do que os outros. Mas eu acho que nessa daí eu vou de Schumacher, porque o que me chamou a atenção bastante foi quando ele foi para a Ferrari. A Ferrari estava por baixo, quando ele chegou bem por baixo lá na Ferrari.
E tudo bem, não foi no primeiro ano, levou algumas temporadas, mas ele conseguiu, de um jeito ou de outro, remontar aquilo lá, e daí ele entrou numa era onde eles dominaram. Durante o quê? 5, 6 anos, eu acho. Foram 6 títulos de construtores e 5 de pilotos. Então, eles praticamente dominaram exatamente do mesmo jeito. Hoje em dia a gente pode falar de Max, Red Bull, foi Schumacher, Ferrari. Então, por causa disso, eu acho que eu vou de Schumacher. O Hamilton, se a gente analisar todos os títulos dele, ele óbvio, o cara é 7 vezes campeão do mundo, mas todo mundo estava meio que competitivo em qualquer situação que ele andou. Não foi parecido com a era Schumacher? Que, aliás, vou querer ouvir, claro, a sua opinião do Schumacher e do Hamilton, mas polêmica vazia que muita gente faz. Eu acho que quando o Hamilton foi para a Mercedes, a Mercedes estava melhor do que quando o Schumacher foi para a Ferrari. Ok, mas pegando os títulos. Porque uma coisa que muita gente fala do Schumacher eu sou absolutamente contra, mas o pessoal fala, Schumacher correu contra ninguém. Você deve estar brincando, né? Várias pessoas falam isso. Schumacher ganhou de ninguém. Como ninguém? Pô, pegar em fórum, discussão, muita gente fala que o Schumacher correu contra ninguém. E todo mundo que estava correndo contra ele? Não, não correu contra caras que não. Eu sou totalmente contra isso, né? Deixar claro, mas muita gente fala que o Schumacher ganhou de ninguém. Não, eu acho que ele se colocou naquela posição, porque entre ele e Ferrari, eles eram tão dominantes que quem olhava de fora e não entende do automobilismo, fala assim, também ele corre contra ninguém, como corre contra ninguém? Ele se colocou nessa posição. Daí, até aí você pode dizer a mesma coisa do Hamilton. O Hamilton foi lá para a Mercedes, quando ele estava ganhando tudo, o Hamilton só corre contra o Nico Rosberg. Não é assim, ele corre contra todo mundo, é que ele mais equipe se colocaram nessa posição. Então, igualou a condição dos dois. Vamos ver o que o Júnior fala disso daí. Eu acho que os dois tiveram um carro superior aos outros da mesma diferença. Assim, tava muito superior, os dois. Acho que do Schumacher ele teve que ralar um pouco mais no começo para chegar lá. A equipe tava apoiando muito mais. E eu acho que naquela época também dependia um pouco mais do piloto dar direcionamento para a equipe para desenvolver o carro. Hoje em dia não tem zero disso. O piloto faz, na minha opinião, no desenvolvimento, tá? Não chega a ganhar a corrida, mas ficou tão científico, tem tanta tecnologia que realmente são os engenheiros que têm que bolar as coisas, tem que ter mais downforce, ter mais potência no motor mais econômico, etc. O piloto, hoje em dia, ele senta para ser um robô dentro do carro, para não errar e extrair o máximo do carro o tempo inteiro. Mas acho todas aquelas horas de simulador que a equipe manda você fazer, você não acha que eles estão extraindo de uma certa maneira desenvolvimento do carro? Não, mas eles, por exemplo, você está ralando lá no simulador. Eles testam coisas diferentes no simulador. Uma calibragem, uma barra. Então, mas daí no fundo é você que fala, isso daqui eu achei um pouco melhor em curva de média, curva de baixa. Tudo bem, mas é que hoje você tem tantos dados, tudo que acontece já no carro, eles já sabem. O carro já ficou mais de perder o grip aqui. O sensor já fala na hora tudo que está acontecendo. Não, o piloto aqui, ele tá virando demais o volante, tá estressando o pneu, tá esquentando. Hoje tem tantos sensores que, assim, é lógico que o piloto vai dar a opinião dele. Pô, não tô gostando do carro assim, tô achando que tá... Mas, assim, o nível de detalhe de sensores, de aquisição de dados é tão alta que por isso você tem 75 pessoas olhando para a tela, olhando para tudo quanto é coisinha diferente. E aí você tem que ter os programadores certos para juntar aquilo tudo para cuspir a informação certa, né? Só que na época do Schumacher, lógico, já tinha, mas não é o que tem hoje, né? Ele sentou no carro e ele teve que realmente empurrar a equipe, extrair tudo do carro e eu acho que ele fez mais diferença do que o Hamilton fez na era dele, né? Então, eu acho que
o que o Schumacher fez foi um pouco mais difícil do que o Hamilton fez, na minha opinião. Interessante esse ponto. Apesar que naquela época também não tinha aquela tinha telemetria, tipo, de Lógico, fora pra dentro. Não, tudo bem. Você podia mandar, às vezes, tô com um problema no carro. Os caras Mas mandavam... se naquela época tinha 100 sensores, hoje em dia tem 1000. Uhum. Entendeu? Tipo assim, então... assim, é muito detalhe. Sabe tudo que tá acontecendo no carro, entendeu? Então... e naquela época, né, querendo ou não, da evolução da época, tinha menos engenheiros para você captar e ler alguma coisa. Entendeu? Hoje em dia, não só os que estão na pista, mas tem em tempo real essas informações indo lá para a oficina, na Inglaterra, ou onde for a fábrica de cada um, e tem mais uma penca de pessoas lá analisando tudo. Além do número bem maior de sensores, você pode ter certeza que hoje em dia os sensores que tem comparado com aquela época são bem mais accurate do que aquela precisos. época. Bem mais precisos. Então, hoje em dia deve estar no milionésimo do milionésimo. Aquela época tinha uma margem de erro, sem falar... Não é nem margem de erro, mas vamos supor, eram a cada... sendo grossamente, a cada 1 segundo tinha um dado, hoje em dia é a cada 1 milímetro de 1 segundo, a cada... Qualquer tempo que você tem... É igual máquina fotográfica, né? Vídeo daquela época tinha, sei lá, frames per second. Hoje em dia você tem muito mais, entendeu? Dados é a mesma coisa, né? Quanto mais vai evoluindo, mais os dados vão ficando com mais qualidade. Mais qualidade. É engraçado que a gente está comentando disso daí, porque, por exemplo, quando você está analisando a volta de um piloto, tá? E mesmo sendo a sua volta, se você colocar a volta inteira sem dar um zoom específico numa curva, você vai enxergar os seus dados de uma maneira. Quando você zoomeia só aquela curva... Na telemetria. É isso, lá na telemetria. E você blow up só aquela curva, a freada, e ainda se você dividir entre freada, metade da curva e saída da curva, você vai ter uma percepção completamente diferente da análise que você está fazendo. Então, isso que a gente está comentando agora, o fato de terem sensores bem mais precisos, que tem capacidade de juntar muito mais informação hoje em dia, é mais material para você analisar e, consequentemente, torna o seu trabalho, em alguns aspectos, mais fácil e mais complicado ao mesmo tempo. Vou emendar esse assunto, então, mas só para saber de você acha que o Schumacher corria contra ninguém ou é lenda urbana de internet? Não, mas eu lembro de ver aquela época, eu dormia porque a corrida era um pouco sem graça, né? Porque realmente o Schumacher ganhava muitas corridas, né? Mas até a gente pode dizer a mesma coisa do Hamilton de hoje, e do Max agora. E do Rosberg. Ou a gente pode falar do Max hoje em dia. Que é o que todo mundo fala. Eu também vejo a corrida larga e volto pro final. Eu realmente admito que achava um pouco chato. O Schumacher ganhava todas as corridas. Não tem como negar isso. Mas eu era uma criança, não entendia do por trás todo, né? De tudo que chegou pra tá naquele ponto, né? Ponto ali. Mas é sério, cara. Tipo, você pega o Schumacher correu tudo contra bem. ninguém, um monte. Tá bom, eles podem falar o que eles quiserem. Daí você pergunta para eles, ok, com qual autoridade que você está falando isso? Baseado no quê? Você respeito a sua opinião, só que você só assistiu corrida, você nunca sentou dentro do carro de Fórmula 1. Eu acho que um dos grandes méritos do Schumacher é que ele se colocou naquela posição. Ele resolveu aceitar o desafio Ferrari logo cedo na carreira dele, e ele foi para uma Ferrari que, na minha opinião, ela estava mais em baixa do que o Hamilton entrando na Ferrari agora. Não estou falando que o Hamilton vai pegar um negócio prontinho e já vai sair ganhando na primeira corrida, que não vai ser isso, mas a Ferrari estava passando por um período difícil quando o Schumacher foi para lá. Inclusive, reza a lenda que o carro era tão mal projetado de 96 que tipo, tinha a prova que ele tinha que colocar a cabeça meio de lado para pro fluxo de ar para não que tapava aquela saidinha que tem em cima do Santo Antônio, sabe? Aquelas meio pilotando ali. Mas já que entramos num assunto interessante, vamos ver. A gente falou de, antigamente tinha os sensores, não tinha os sensores, não sei o quê. Fórmula 1 antiga ou Fórmula 1 moderna? Fórmula 1 do pessoal que vira e fala,
antigamente era melhor, era na mão que trocava a marcha, e hoje os caras são só uns apertadores de botões, não sei o quê. O que vocês... Pegando dois extremos que correu com câmbio manual... Não, câmbio H. H. E correu com já alguns botões no... Não tantos que nem hoje, eu acho. Já tinha bastante botão. Já tinha bastante botão. Eu acho que em termos de regulamento e a proximidade entre os piores e os melhores carros, hoje em dia, nessa questão, tá bem legal. Porque você pega, beleza, os anos 70, 80 eram raiz, e se bate, se machuca, o carro pode pegar fogo qualquer hora. Realmente, você tinha que ser um super-herói, tinha que ser macho pra estar ali. Nesse ponto, porra, eu tiro o chapéu porque é igual MotoGP. Não é qualquer playboy, filhinho de papai, que vai andar naquele negócio lá. Você tem que ter 3 bolas ali, né? Literalmente, pra andar naqueles negócios. Hoje em dia, não. O carro é muito seguro, isso, aquilo. Não acontece nada. Porém, a Fórmula 1, comercialmente, tá num nível, assim, fodástico, que nunca teve na vida. Eu acho que tá pra ser, provavelmente, o esporte mais visualizado e mais bem cotado do mundo, né? Provavelmente a gente vai ter o atleta mais bem pago do mundo, que vai ser o Hamilton. E os americanos também fizeram uma questão do regulamento interessante, que eles não estão fazendo igual era na minha época, na época do Chris, que o pior carro tomava 3, 4 segundos, entendeu? E o primeiro sumia às vezes. O que o Max está fazendo hoje, mudando um pouco de assunto, é assim... Para quem entende, para quem sabe, né, no caso, pilotos, por mais que ele tenha realmente um carro bom, melhor que os outros, essa diferença, essa dominância que ele tem nessa era é muito mais difícil do que na era do Hamilton e na era Schumacher ou qualquer outra era. Porque os carros, realmente, quando uma equipe acertava e tinha uma dominância, não tinha como frear. Eles tinham mais visibilidade, ganhavam mais dinheiro, investiam mais no carro, mais túnel de vento, e era uma bola de neve do lado positivo, né? Hoje em dia, não. Você ganha a corrida, você ganha o campeonato, você tem menos horas, você tem menos tempo para desenvolver o carro. Você não tem treino, eles tentam te frear de tudo quanto é jeito, entendeu? Dinheiro, tudo bem, você leva mais dinheiro, mas as equipes pequenas, você tem um teto de gasto. Você pode ter um patrocinador de 1 bi. Você pode gastar no piloto. No carro, teoricamente, você tem que gastar o mesmo tanto que as outras equipes estão gastando. Então, os controles estão, na minha opinião, é fácil. As equipes menores sempre vão gostar disso, as maiores não. Mas eu acho que para quem está assistindo e quem quer ver aquela briga por vitória entre 3, 4 carros, hoje em dia é a época que pode acontecer isso. Fora hoje, nenhuma época poderia acontecer isso. Então, hoje eles estão indo para uma receita que vai se tornar, pode tornar, ou vai cada ano de juntar mais o grid. Igual a gente viu a temporada passada do segundo, terceiro ao sexto, sétimo, a gente nunca sabia quem que ia ser. Sim. Que outro ano a gente teve isso, entendeu? Depois dessa explicação, né? Vou falar o quê, né? Não sei, vai que você discorda, vai que você não, fala antigamente. Você sabe o que eu adoraria? A pilotagem daquela época com o lado comercial, a proximidade dos carros de hoje em dia. Eu acho que o Chris falou tudo aí. Tudo bem, mas você quer fazer um carro mais perigoso? Não. Moto também é perigoso. Eles não colocaram uma gaiola em cima da moto para o cara acontecer nada, entendeu? No máximo o airbag do Datena. Mas carro de corrida, na época do Fangio, andava 250 por hora, sem cinto e com um pano em cima da cabeça, entendeu? Lógico, aquilo chega a ser ao extremo ridículo. Sim. Eu não tô falando que não tem que ser seguro hoje em dia, mas assim, antigamente você tinha que ser um super-herói pra correr. Tinha que ser um Clark Kent, tinha que ser um Fangio, tinha que ser um Fittipaldi, um Piquet, Senna, enfim. Hoje em dia, você tem que ter muito talento, mas você não tem que ter muita coragem. Naquela época, você tinha que ter muita confiança no que você estava fazendo. Você tinha que gostar muito daquilo. Saía de casa, dava tchau pra sua família e tinha uma certa chance de você não voltar pra casa, como aconteceu com muitos pilotos na década de 60 até 80, né? Interessante esse ponto aqui. Vocês gostariam, tipo, de um
Não, várias vezes, inclusive a gente já escutou do Emerson falando que no começo no começo da temporada, no primeiro briefing que eles iam, ele meio que dava aquela olhada assim em volta e falava, ó, a média é que 2 a 3 desses daqui não vão estar participando do último briefing no final do ano. Será que eu vou estar entre esses 2 a 3 pilotos? Então, era difícil. Eu acho que o grande ponto, hoje em dia, com todo o recurso que a gente tem, é claro que tem o Hamilton da vida que se sobressai, tem o Verstappen da vida, enfim, tem tudo aquilo que a gente vem comentando ao longo de todos esses episódios que a gente faz. Então, inclusive na semana passada, a gente estava falando dos 4 hoje em dia da Fórmula 1, né? Lando, Max, Leclerc e Hamilton. Então, tem esses pilotos, só que os outros, com toda a simulação e com todo o auxílio que tem, eles conseguem se preparar muito mais. Você consegue pegar um piloto mediano e transformar ele num piloto bom. Eu acho que na década de 70, 60, 50, até 80, isso começou a mudar um pouquinho na década de 90, era muito mais difícil você pegar um piloto mediano e transformar ele num piloto bom. O piloto era aquilo que ele era, porque ou você tem dentro de você, ou você não tem. Você pega o Lance Stroll, que tá frustradinho, isso, aquilo. Você acha que ele estaria arriscando a vida dele todo final de semana para acelerar o tanto que o companheiro dele? Se ele não tá, sabe? Você acha que ele estaria arriscando a vida dele pra fazer um negócio naquela época? Não, mas nem ferrando. Além disso que você acabou de falar, os recursos que você tem hoje em dia, com certeza, aceleraram o processo de aprendizagem do Lance Stroll. Naquela época, você não tinha tanto recurso que nem aquilo. Então, ele ia sair do box, ele ia parar, ele ia tomar 4 segundos lá do Alonso. E não ia saber como... Ele não ia ter ideia de onde que é esses 4 segundos. Ele ia pedir pro Lawrence, o pai dele, vai lá naquela curva para ver se o Alonso tá fazendo de pé embaixo ou não, entendeu? É o máximo de feedback que ele ia ter. É isso que ele ia ter. O Senna não teve um companheiro que era meio assim? Acho que era o Dumfries, não era? Johnny Dumfries. Isso, Dumfries. Ele era um príncipe, eu acho. Não, é sério. Ele era parte da realeza inglesa. Eu não lembro direito o que era, mas não. Só que o Dumfries não era tão ruim quanto as pessoas imaginavam. É que sentar do lado do Ayrton naquela época é o equivalente a sentar do lado do Max hoje em dia, entendeu? Então, qualquer um que sentava do lado dele, ele já fazia... O cara que estava sentando do lado virar bem pequenininho já logo de cara. Mas o Johnny Dumfries também participou de outras competições, ele foi para Le Mans, tudo. Inclusive, eu acho que ele até ganhou Le Mans. E ele andava. De repente, ele não era um Ayrton Senna, ele não era um cara top, mas não era aquilo que todo mundo imaginava. Até eu... Podemos, de uma certa maneira, falar a mesma coisa lá do Cecotto. Quando ele começou lá na Toleman, o Cecotto, que tinha sido campeão do mundo de MotoGP, ele abandonou as motos e foi tentar o Fórmula 1. Ele era bom, mediano bom, mas era um cara... O que eu colocaria como um... Não sei, por exemplo... a Giovanna Amati, tá? E conheço ela, eu gosto dela, acho ela divertida pra caramba, tudo, só que ela não tinha business nenhum lá na Fórmula 1, tanto que às vezes que ela andou de Fórmula 1, ela tomava o quê? 4, 5 segundos, acho que até mais, tomava 4, 5 segundos do companheiro de equipe dela, né? Que era o Hill, que já era o pior carro do grid, né? Então, tiveram situações onde... Ok, a pessoa não deveria estar participando disso daí porque está muito além da sua habilidade. O Cecotto que correu com teu pai em Le Mans. Acho que correu 1000 milhas também, talvez, não sei se correu. Não, acho que quando o teu pai correu 1000 milhas, foi o ano que eu corri, tava ele, o Ravalha, eu não lembro se era o Cecotto ou o Ravalha e o Ingo. Tá lá o nome do... Não. Aquele é Le Mans. Não, aquele lá foi Le Mans. Mas quando correu aqui no Brasil, foi o teu pai, o Ingo e o Steve Soper. Eu acho que foram esses 3 que correram aqui no Brasil. Vou aproveitar então, pegar aqui não claro, com Cecotto, mas você falou assim, piloto que o cara talvez fosse bom, não fosse bom. Então vamos lá, eu quero exemplos, vocês dizem, pilotos que são subestimados
e outros que são superestimados. Aquele que você fala assim, pô, muita mídia e pouca velocidade ou muita velocidade e pouca mídia? Você em casa também pode colocar nos Weber. comentários. Weber é o quê? Muita mídia e pouca velocidade. Coulter, o que vocês acham? Um pouquinho melhor que ele. Mas também tá nesse grupo de muita mídia e... Ou não, ok. Eu acho que o Coulter um arroz de festa, cara. Qualquer coisa o Coulter tá... Você viu? Mas ele tem contrato lá com a Red Bull. Não, né? qualquer coisa. Qualquer coisa. Pô, é Race of Champions, tá o Coulter. Ele... Campeonato de não sei o que, tá o Coulter. Politicamente ele é muito esperto. Tudo bem, mas de repente ele se coloca arroz de festa, cara. Tá em todas, não perde uma. Tudo bem, mas do mesmo jeito que às vezes hoje em dia menos, mas eu também recebi um monte de convite para fazer um monte de coisa que eu não fiz porque eu não era afim de fazer ou eu não tinha tempo, do mesmo jeito que a gente pode falar isso dele. Então, só que tem pilotos que se aproveitam disso daí, então, nossa, qualquer corridinha de qualquer coisa, vamos lá, eu vou fazer, vou isso, vou aquilo. Por exemplo, aí pro Race of Champions, que eu me lembro, eu acho que foram, sei lá, me ligaram 2 anos seguidos e daí eu não lembro se era numa data que ou estava no meio das férias. Já janeiro. E a prova não era como é hoje em dia. A hora que eu falei não, pela segunda vez eles pararam de ligar. Vamos lá, subestimado e superestimado. Superestimado? O Rio teve seus méritos. Mas o Rio, espera aí, o Rio você acha que é subestimado? Tipo, não. Villeneuve também. O Villeneuve. Mas peraí, vamos organizar aqui. Mas... A gente tá falando do piloto mediano que... Tem uma hype absurda. Exatamente. Então, Villeneuve, Rio... Cara, o Rio eu acho que é o contrário. O Rio, eu acho que a gente mete muito mais pau no Rio e o Rio é melhor do que a gente imaginava. Era exatamente isso que eu ia falar. Ele teve seu mérito porque ele trabalhou muito. Eu acho que ele se dedicou. Eu não acho que ele tem um talento natural. Não acho. Começou tarde. Eu dividi pista com ele e você vê onde que o cara freia, onde que ele posiciona o carro. Você deu pau no cara, pode falar. Não, 3 mil pega a classificação, a gente vê. Não, mas não é. Você sente quem tem a finesse de guiar e não. E ele até... Ele veio a ser campeão do mundo. Eu não sou nem próximo de campeão do mundo, então quem sou eu para ficar julgando ele? Mas quando eu corri de Fórmula 3000 com ele, tudo bem. Boa parte do ano ele estava num carro que era inferior ao meu, só que daí no final do ano ele trocou de carro, melhorou, mas não foi a grande diferença. Ele continuou andando atrás. E era o ano que era para ele ter sido campeão, e, enfim, tudo que ele já tinha experiência. Então, eu acho que ele trabalhou, ele foi dada a oportunidade pela Williams, ele soube aproveitar muito bem dessa oportunidade e ele se colocou nessa posição e com o mérito dele, ele foi campeão do mundo, mas eu acho que ele era overrated. Eu não acho que ele era underrated. Eu acho que ele foi campeão do mundo com pouco talento natural. Tá, então, na verdade, você coloca ele, então, tipo assim... Não é bem a nossa discussão então, aqui, porque seria um cara, por exemplo, o Weber. Todo mundo fala, Weber, grande piloto. O Weber, você já não acha que ele é tão... Então, ele é muita mídia e pouca velocidade. O Rio... É ok, tipo mais ou menos. Eu acho que ele não tinha tanto talento natural. E foi campeão, aproveitou a chance. Aproveitou muito bem a chance. Button, por exemplo, onde vocês acham que... Mesma coisa. Quer dizer, mas assim, mesma coisa. Porém, ele foi um dos únicos caras que andou com o Hamilton que terminou na frente dele no campeonato. Então... E quando foi dada a chance para ele lá de BAR... Ele soube aproveitar. Sim. Desculpa. De Brown. Exatamente. Lá de Brown ele soube aproveitar. Ele aproveitou muito... tudo bem, ele capitalizou em cima das primeiras, 6, 7 corridas do ano, 4 corridas, eu nem lembro. Mas tudo bem, ele capitalizou em cima, ele percebeu alguma coisa no começo da temporada que, nossa, isso vai me dar uma vantagem, e daí o resto do ano, ele poderia ter batido o carro, ele poderia ter cometido um monte de erro, poderia isso, aquilo. Não, ele marcou os pontos necessários para ser campeão do mundo. E alguém que vocês acham que o pessoal pouco fala e deveria ter dado uma atenção melhor?
Você tinha comentado do Villeneuve, mas eu acho que o Villeneuve vai um pouco muito em linha com a característica do Villeneuve, né? Um cara polêmico que gosta de gerar um monte de discussões e às vezes até fala umas coisas inteligentes e às vezes fala umas coisas que não tem nada a ver. Eu meio que atrelo isso a talvez a carreira dele. Falar o quê? O cara ganhou Indianápolis e foi campeão do mundo. E ganhou o campeonato na Indy também. Então, são poucos que conseguiram fazer isso, né? Andretão. E o Emerson. O Emerson e o... Mansell. O Mansell. É que o Mansell não ganhou as 500 milhas, mas... O Mansell não ganhou as 500 milhas. Mas foi campeão da Indy. Ganhou os dois. Mas foi campeão da Indy. Mas se você for ver por resultado... A gente tem que calar a boca, né? O Villeneuve acho que meio que cansou, vou ganhar dinheiro e... E daí quando ele foi lá para BOR, naquele rolo todo dele lá com o Craig Pollack, que inclusive eram melhores amigos, eu nem sei qual é a história tudo, mas eu fiquei sabendo que os dois meio que foi cada um para um lado e o negócio financeiramente talvez não tenha dado tão certo que nem eles imaginavam, mas eu acho que ele também cansou. Porque ganharam muito dinheiro ali, né? Ganharam muito dinheiro, mas também, não sei, eu não sei direito a história, mas também perderam muito dinheiro. Então foi... Entendi. Mas eu acho que ele desanimou um pouco, e eu acho que quando ele estava no lugar certo, na hora certa, não sei porque ele dava uma acendida. E se você vê historicamente o talento dele, o talento que ele tinha mostrado na Fórmula 3, não foi nada especial. Ele corria de Prema na Fórmula 3. E quando ele correu de Indy, ele não tinha um carro muito superior? Não, ele era sozinho na equipe. Era o carro dele lá na Forsyth, ele fez uma temporada sólida e ele soube marcar os pontos na hora necessária, soube estar lá na hora necessária. Ele me impressionou. Só que não era um cara constante. E uma coisa que pesa bem a favor do Villeneuve é que, ele foi campeão em cima do Schumacher. Isso é um peso... muito considerável. O cara derrotou o Mas Schumacher. daí você vai virar e falar assim, o Schumacher não estava no auge da Ferrari quando ele foi campeão do mundo em cima dele. Então a Ferrari não tinha atingido aquele ápice ainda. Mas foi campeão do mundo em cima do Schumacher, sem dúvida nenhuma. Um piloto que eu acho que é muito subestimado, e pior que foi uma coisa muito doida, porque na entrevista que a gente fez com o Félix da Costa, ficou no ar, a gente entrou em outros assuntos, ele não falou. Que ele falou do Tsunoda, que ele acha que o Tsunoda é um cara subestimado, que o pessoal não valoriza o quanto... E ficou no ar, que ele falou assim, não, depois eu toco nesse assunto, e a gente foi entrando em outras coisas e perguntar pro Da Costa, quando ele vier aqui em março, na Fórmula E, e perguntar pra ele depois. Que muita gente ficou no chat, mas não tocou no assunto. Não sei, o que você acha? Tsunoda? Não. Por enquanto, não. Eu não vi nada demais nele ainda. Mas por enquanto já tá indo pra 4ª temporada dele de Fórmula 1, né? Por enquanto. Eu sou fã incondicional que qualquer piloto que dá certo em qualquer categoria mostra algum flash de brilhantismo logo que entra na categoria. Eles não espera 5, 6 anos para acontecer. E se esperou 5, 6 anos para acontecer, é que demorou demais, é que provavelmente não vai rolar. Eu defendo muito que logo de cara alguma coisa ele vai mostrar. Eu não estou falando ganhar a corrida, mas de repente ele vai chegar em 4º ou 5º com um carro que tem que estar andando em 20º e chegar por mérito, não é porque todo mundo quebrou. E então, não sei, tá indo pro 4º ano dele. Ficou no ar essa, a gente pergunta depois pro Da Costa. Eu quero saber a opinião de vocês também sobre pilotos subestimados, superestimados. A gente comentou disso lá no programa. Eu acho que você trouxe à tona quando o Ricardo voltou lá para Toro Rosso, logo na primeira corrida. Acho que ele foi mais rápido que o ele foi na primeira e na segunda o Tsunoda devolveu. Tudo bem, na segunda o Tsunoda. Só que o Ricardo estava parado há mais de um ano. Hoje em dia não, eram 6 meses. 6 meses. Desculpa. Tá parado há 6 meses, só que hoje em dia você não testa mais, né? É meio que amarrar o cinto e vai lá andar, né? Não é que...
era, sei lá, na época do seu pai fazia de testes... 60 dias por ano. Por ano, exatamente. Ia estar testando toda semana. Então, queria experimentar um piloto novo ou queria tentar recondicionar um piloto. Enche o tanque do carro, vai lá, fica andando para você tirar a teia de aranha. Turma, esse foi o nosso programa sobre polêmicas vazias. Quero saber a opinião de vocês em todas as nossas polêmicas. Se vale a pena fazer uma segunda parte disso aqui, vocês podem colocar sugestões de temas. Eu tenho certeza que teve um monte de piloto que a gente esqueceu de falar. Sim, com certeza. E daí eu tenho certeza que vai ter um no monte, chat vocês estão ficando loucos. Como é que vocês não falaram desse? Como é que vocês não falaram daquele? Deve ter, absurdo. Ou outra coisa, quero saber o que vocês acham de tal. Pode até ser momento pit stop isso, às vezes. O pessoal manda uma lista ali pro pessoal. Você deu uma ótima ideia. Por que vocês não sugerem um momento pit stop pra gente? Pode ser. Vocês no chat que estão acompanhando a gente, por favor, mandem sugestões de momentos pit stop. E se tiver uma ideia genial, anota. Você lembrou aquele momento pit stop? É que tem esse é um bom momento para quem tá no áudio. Porque, só para entender o contexto, uma vez o Nelsinho virou assim: gente, eu tive uma ideia genial de momento pit stop. Qual aí é? Eu esqueci. Não, aí o velho começou a falar, passou 3 minutos e eu esqueci. A gente tá 8 meses tentando lembrar essa ideia genial de momento pit stop dele aqui, mas pode colocar aqui, a gente faz os nossos próximos programas, certo, turma? Certo. Beleza. Juízo no carnaval, você aí na sua volta aqui. Você também. Semana que vem a gente volta com um programa quente aqui e vem campeão de Daytona aqui, né? Semana que vem? Dia 19, campeão de Daytona. Campeão de Daytona vem aqui no Pelas Pistas. Só que não vamos anunciar ainda, né? Vamos ficar quieto? Vamos ficar quieto. Então, como que é? Sobem 50 no pódio, tudo lá. Um vai estar aqui com a gente na próxima semana. Valeu, turma. Esse foi o nosso Pelas Pistas. A gente se vê semana que vem, então, com mais um Mundo da Velocidade.